Hallo Leute, wie geht's? Привет, всем, как дела? E aí, pessoal do canal Fluent um século, mais um vídeo aqui pra vocês. Nesse vídeo eu vou fazer uma pequena análise do alemão e do russo, numa comparação. Primeiro vamos para o background do meu estudo. Primeiro eu comecei com a primeira língua estrangeira que eu aprendi foi inglês, que eu comecei em 2015 e foi até o final de 2016. Então foram 2 anos de estudo, 2015 e 2016. A segunda língua que eu tentei estudar foi francês, que eu estudei por 2 meses, mas estudei diligentemente, estudei muito. Nos 2 primeiros meses de 2017. Como eu vi que não era pra mim aquela língua, então eu mudei pro alemão. Então eu estudo alemão desde março de 2017. Hoje é agosto de 2019. Então foram 2 anos e 6 meses, mais ou menos, que eu estudo alemão. Mas em 2017, eu estudei bem pouco de alemão. 2017 e 2018. Eu estudei tipo meia hora, 15 minutos por dia, em média. 15 minutos por dia em média, vamos dizer, por dia. Se eu estudasse todos os dias. Mas desde o começo de 2019, eu estou estudando alemão no mínimo 2 horas por dia. Então, meu alemão tá evoluindo muito mais esse ano do que o ano que eu comecei, 2017 e 2018. Russo eu comecei desde o começo de 2019. Eu nunca pensei em aprender russo, eu nunca tive vontade de aprender russo, mas estou aprendendo porque eu achei interessante essa língua, eu tava vendo uns vídeos, eu achei legal o som dela, nunca tinha visto o som e falei, por que não estudar essa língua? Ainda mais pelo fato do russo ser a terceira língua mais falada na internet. Então, o meu russo, eu estudei desde o começo de 2019, então fazem 8 meses que eu estou estudando russo. Eu estudo em média 30 minutos por dia, certo? 30 minutos de russo. Como que eu estudo? Eu simplesmente, antes de eu dormir, eu escuto o podcast em russo. Eu costumo ouvir o podcast do Max, Russian with Max, Comprehensible Russian. Que é um podcast do Max lá, que eu vou deixar na descrição também, que eu acho muito bom. E isso que eu faço, eu vejo até o episódio 2 vezes, eu já vi todos os vídeos do canal dele também. Então, essa a minha forma de estudar russo. Eu nunca, é muito difícil eu pegar o russo, pegar um texto e começar a estudar ele. Eu só estudo por diversão. E também o vocabulário é muito mais fácil de aprender o russo, né? Qualquer língua que eu recomendo, qual que é a diferença do russo e alemão? Alemão, ele é muito mais difícil, obviamente. Você vai começar alemão, você vai pensar que é inglês. Não é inglês. Alemão é outra língua. Alemão você vai demorar uns 3.000 horas para aprender. E eu pensei que era fácil, né? Pensei, eu vou estudar em 1 ano, umas 4 horas por dia e eu vou conseguir chegar à fluência. Negativo, você não vai conseguir chegar à fluência não, nem perto disso. E russo, o que eu tô sentindo do russo? Eu tô sentindo do russo que tá muito mais fácil de aprender o russo, porque tem muitos cognatos, a língua russa é muito parecida com o português e o inglês, então isso ajuda muito a aprender o vocabulário em russo, então pra mim tá muito fácil aprender russo. Tá certo que eu vou precisar mais de vocabulário, mas é muito fácil a pronúncia, só tem que aprender o cirílico, que eu também não sei ler, eu não sei ler muito bem o alfabeto cirílico, mas tá muito mais fácil aprender russo. Então, agora, por que eu aprendi alemão e por que eu aprendi russo, né? Russo, como eu falei, não tenho nenhum desejo mesmo na língua, eu não tenho nenhuma motivação para aprender, mas eu aprendo mesmo assim. E o alemão eu aprendi porque eu vi que no Audible e muitos audiolivros e audiodramas são feitos em alemão. Então eu resolvi aprender alemão. Eu ia aprender francês porque eu vi que a dublagem em francês era muito boa. A dublagem em francês dos filmes são muito boas, né, que eu vi. Eu tava vendo os vídeos e achei muito legal. E eu amo dublagem, né? Eu amo dublagem em português e alemão. E eu também amo em russo, mas eu não entendo tanto. A vantagem do alemão é que tem muitos audiolivros, a internet é cheia de informação, de conteúdo em alemão, isso é muito bom. Então o que eu sugiro? Se você gosta de audiolivro e audiodrama, aprenda alemão. Agora se você gosta de podcast, não aprenda alemão, porque os podcasts em alemão são muito ruins. Se você gosta de podcast, aprenda russo. O que eu ouvi de podcast russo, eles são muito mais simpáticos, eles riem e a qualidade de gravação dos russos são melhores do que o do alemão. Vou contar uma breve história de qual que é a qualidade do podcast em alemão. No podcast em alemão, o que eles fazem? Eles colocam o microfone na mesa, a uns 3 metros de distância da boca da pessoa, aí a qualidade de áudio fica péssima. Esse que é o podcast alemão, resumidamente. E eles também gostam de ficar comendo enquanto eles estão gravando. Aí eles ficam com um barulho horrível e a pessoa tem que ouvir isso. Eles são muito amador nesse sentido. Os alemães, eles não sabem fazer podcast, igual os brasileiros ou igual os americanos. Os falantes de língua inglesa sabem fazer podcast. Os
línguas alemãs, não. E o que eu percebi no russo, eles também, eles têm uma qualidade de podcast melhor. Eles têm equipamentos e eles falam perto do microfone, não colocam assim de qualquer jeito a 3 metros do microfone e grava tudo errado, não faz nem mixagem de som, não tiram, não removem o ruído. Eles são muito desleixados nesse sentido. O podcast em alemão é desleixado. E eu ainda estou na procura de um podcast que seja em alemão, que seja bom, né? Se você tiver alguma sugestão, coloca nos comentários aí. Eu estaria muito interessado em saber se existe um podcast em alemão realmente bom, com a qualidade boa, que os convidados ou o host seja simpático ou engraçado, ou que seja interessante o assunto. Mas até agora eu não encontrei um podcast alemão que seja bom. Agora eu vou responder as dúvidas de um canal chamado Tips of English. O canal dele é muito bom, ele fala sobre Anki, ele dá tutorial sobre Anki. Então eu recomendo que você veja o canal dele. Eu vou deixar na descrição, muito bom se você quer saber mais funções sobre o Anki. Ele perguntou o seguinte: há quanto tempo eu me dedico para cada língua? Como que eu aprendo essas duas línguas ao mesmo tempo? Porque eu tô aprendendo russo e alemão. Como eu falei, o alemão meu é intermediário, perto do B2. Não o B2, mas perto, muito perto. E o russo eu sou A2, então é um iniciante avançado. Quanto tempo eu me dedico? Em russo, como falei, eu me dedico 30 minutos por dia, mais ou menos assim. 30 minutos e a maioria ouvindo podcast. Eu não leio histórias em russo, eu dificilmente pego um papel e começo a ler, é difícil. E em alemão eu me dedico em média 1 hora ou 2 horas ouvindo podcast. Eu também, agora como eu tô intermediário, eu dificilmente pego no estudo pesado, assim, aprender com flashcard. Eu parei de usar o Anki no alemão. Eu tô mais ouvindo, se expondo à língua, né? E lendo muitos livros também. E a outra pergunta que ele disse, se o meu aprendizado se torna mais lento se eu tô aprendendo duas línguas ao mesmo tempo. Pra mim, eu não acho que ficou mais lento, ficou até mais rápido, porque pensa assim, como eu sei inglês e alemão, o meu russo ficou muito mais fácil. Então o vocabulário meu e também meu ouvido, ele tá mais atento aos sons. Então, como eu já tenho essa habilidade, quando o poliglota ele vai aumentando o número de línguas que ele já sabe, a língua que ele vai aprender fica mais fácil, porque ele já sabe, ele já tem um vocabulário muito maior. A chance de ter um cognato na língua é muito maior, então fica muito mais fácil o estudo. Então, a terceira pergunta que ele pergunta é: como você organiza a sua semana de estudos? Então, como falei, eu não tenho uma organização na semana de estudos. Eu apenas ouço podcast em alemão, algumas vezes eu vejo vídeos no YouTube, e em russo eu ouço também podcast em russo, e algumas vezes eu vejo vídeos no YouTube de russo. Mas russo eu pego leve, como falei, eu não estudo, não pego um livro e começo a ler assim, em russo. Em alemão eu já pego, já consigo ler, então alguma vez eu tento ler pelo menos meia hora por dia de livros, mas alguma vez eu não leio, porque agora eu tô mais focado no canal, então alguma vez eu esqueço de ler, mas eu deveria ler todo dia. Então é isso o vídeo, pessoal. Se você tiver alguma outra questão, coloca nos comentários aí que eu vou responder, ou eu faço um outro vídeo. Resumo da ópera: aprenda russo se você gosta de podcast, aprenda alemão se você gosta de audiodrama e audiolivro. Então essa é a minha opinião sobre o assunto. Então é isso aí, pessoal, até o próximo vídeo.